Olá, amados, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago a mensagem da pleiadiana Túnia com o título Tenha compaixão pelos que dormem. A canalizadora é a AS. Vamos à mensagem. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui é Túnia falando. Eu te amo muito. Vários trabalhadores da luz estão frustrados porque os que dormem ainda não estão acordando rápido o suficiente. Compreendo perfeitamente esta frustração. Os despertos fizeram seu trabalho para acordar e agora estão a ser retidos, ridicularizados e censurados por aqueles que não fizeram o seu próprio trabalho. É verdade que se mais pessoas tiverem acordado, as coisas estariam acontecendo mais rapidamente. Com os adormecidos, refiro-me àquelas pessoas que ainda acreditam largamente na narrativa da grande mídia corporativa. Ainda assim, embora seja inteiramente válido sentir-se frustrado com aqueles que dormem, hoje gostaria de convidá-lo a ter simultaneamente um certo grau de compaixão por eles. Sim, é possível ver as duas perspectivas ao mesmo tempo. Se você quiser uma metáfora, você pode pensar nela como sendo capaz de ver a frustração que os acordados têm com os que dormem através de um par de óculos metafóricos. E através de outro par de óculos, você pode ver que é ao mesmo tempo apropriado ter compaixão pelos que dormem. Recentemente, o canalizador ouviu uma música da cantora holandesa Floortje Venstra. A música é intitulada Groter dan ik, maior que eu. E aqui está a tradução da sua abertura. Feliz Ano Novo! O mundo está queimando e eu quero apagar o fogo. Mas o fogo é maior do que eu. E eu estou engasgado com o tempo passando. O tempo, ele simplesmente passa. Acho que esta é uma descrição muito adequada de como as pessoas que dormem estão se sentindo agora. Gostaria de agradecer a Floortje pela sua vulnerabilidade e pela sua coragem de expressar isto. Essa música foi lançada em tempos cobiçosos, mas acho que em menor grau, muitos adormecidos ainda se sentem assim, no fundo. E aqueles que dormem estão priorizando o conforto e a normalidade porque estão em um pânico reprimido e não se sentem no controle, e estão tentando obter algum conforto psicológico acreditando na mídia corporativa, e chamando os acordados de teóricos da conspiração. Sim, num certo sentido, eles não deveriam fazer isso. Mas, noutro sentido, muitos deles estão num modo de sobrevivência psicológica. Mesmo as pessoas normalmente morais e normalmente racionais não tendem a se preocupar tanto com a moralidade e a racionalidade quando estão em um modo de sobrevivência. Como um exemplo extremo, se você deixar alguém passar fome o suficiente, ele pode começar a comer outros seres humanos. Obviamente eles não deveriam fazer isso, e obviamente esta é uma comparação hiperbólica, mas a questão ainda permanece. Pessoas perfeitamente bem podem fazer algumas coisas malucas se estiverem no modo de sobrevivência. Quando você percebe que muitos de seus irmãos e irmãs adormecidos estão neste estado de leve pânico e confusão e semidepressão e desamparo e modo de sobrevivência psicológica, então, você também não sente compaixão por eles? Eu certamente sinto. Se os que estão adormecidos tentam censurá-lo, bem, é claro que sou contra a censura, mas ainda tenho compaixão pelas pessoas que tentam fazer a censura, porque estão com dor, medo ou ilusão. Eles não estariam tentando censurar os outros se não estivessem. Em geral, as pessoas só tratam mal as outras se elas próprias estiverem com dor ou delirando. Eles não fariam isso de outra forma. Na verdade, muitos comportamentos disfuncionais e tacanhos, em geral, se devem simplesmente ao fato de as pessoas estarem sobrecarregadas, subestimadas, assustadas e cansadas.
Muitos humanos da Terra chamam as pessoas de objetivas e imparciais se concordam com elas politicamente, e chamam as pessoas de tendenciosas se discordam delas politicamente. Olhando de fora, isso faz pouco sentido, porque não é isso que essas palavras significam. Se você consultar um dicionário, tendencioso não é definido como "tem outra opinião política além da minha". No entanto, isto faz mais sentido se percebemos que muitas pessoas estão tão sobrecarregadas que apenas desejam conforto e descanso e melhores condições de vida, e pensam que podem conseguir isso se apenas o lado político oposto puder ser convencido ou silenciado. Ou, dito de outra forma, nem toda a política dominante da Terra, mas grande parte, consiste em dois lados de pessoas desesperadas, solitárias, desligadas, medrosas e em dificuldades, pensando que não podem estar seguras até convencerem, silenciarem ou destruírem o poder do outro lado. Somente quando o outro lado estiver convencido, silenciado ou destituído de poder, ele deixará de se sentir tão solitário e desconectado e deixará de ter que lutar tanto. Da nossa perspectiva, seria mais racional que as pessoas trabalhassem primeiro para aumentar a consciência de si mesmos e, portanto, de toda a humanidade, porque, francamente, não existe uma solução política realmente excelente que possa ser encontrada no atual nível de consciência. Contudo, boas soluções políticas estão disponíveis com uma quantidade relativamente pequena de consciência superior, porque a consciência superior é infecciosa. Elevar a consciência da humanidade até o ponto em que boas soluções políticas se tornem disponíveis não tem de demorar tanto tempo. Esta ideia de elevar a sua própria consciência primeiro, antes de passar muito tempo envolvido na política, é apenas uma aplicação específica da nossa sugestão mais geral. Elevar sua própria consciência primeiro, antes de gastar muito tempo tentando mudar o mundo exterior. Da mesma forma, se algo desencadeia ou gera as chamadas emoções negativas em você, é melhor olhar primeiro para dentro, antes de procurar alguém para julgar ou culpar. Agora sim, o mundo precisa de atores políticos altamente conscientes, sejam políticos ou pessoas que organizam protestos. Não é anti-espiritual envolver-se na política. Afinal de contas, a política é apenas a forma na Terra através da qual a maioria das decisões sociais são tomadas. Por isso, se tentarmos realizar coisas ou falarmos contra certos tipos de disfunção, então rapidamente se torna político, quer você goste ou não. Você não pode evitar isso se quiser alcançar mudanças além do nível individual. Pessoalmente, Hakan e eu não temos qualquer resistência em fazer declarações políticas, sempre que achamos apropriado. Dito isso, fizemos primeiro o nosso próprio trabalho interno. Se alguém se sente chamado a passar muito tempo envolvido na política, então estabelecemos que ele deveria trabalhar primeiro em si mesmo. No entanto, em que ponto do seu desenvolvimento deveria começar a dedicar muito tempo ao envolvimento na política? Depende da pessoa, mas no geral, tem as suas próprias necessidades atendidas, o que provavelmente incluirá ter uma vida muito boa, um bom relacionamento e uma boa saúde mental. Ter alguma experiência no mundo real. Políticos que nunca tiveram um emprego regular na vida tendem a estar desconectados da realidade. Esteja perto o suficiente da consciência da unidade para compreender que todos os outros humanos, e idealmente os animais também, são até certo ponto parte de você. Compreenda também ambos os lados políticos bem o suficiente para ser capaz de apresentar um argumento a favor do outro lado político que as pessoas desse lado político considerariam um bom argumento. Você não precisa concordar com o outro lado político, mas deve entendê-los. Compreender o outro lado político não apenas torna provável que as suas propostas políticas sejam melhores, mas também significa que você será melhor em convencer outras pessoas.
A maioria dos ativistas não satisfaz estes critérios. A maioria dos políticos não satisfaz estes critérios. A maioria das pessoas que debatem ferozmente online não satisfaz esses critérios. E, portanto, muito debate político é superficial sobre política de imigração ou política tributária ou algo parecido. Mas por baixo, muitas vezes são duas pessoas dizendo uma para a outra: você precisa mudar de opinião ou calar a boca para que nós, pessoas civilizadas, possamos estar seguros e ter uma vida boa. Você estar no seu curso político atual significa que nós, pessoas civilizadas, não podemos ter uma vida boa. Naturalmente, tais discussões não são produtivas. Portanto, é bom trabalhar primeiro antes de passar muito tempo envolvido na política. Também é bom ter compaixão pelas outras pessoas, inclusive pelos que dormem, inclusive pelas pessoas com a chamada opinião política errada. Finalmente, quero parabenizar vocês, trabalhadores da luz. Lembra-se do fogo metafórico desde o início da mensagem? Este fogo certamente não é maior do que vocês, trabalhadores da luz, como um grupo. Na verdade, vocês estão fazendo um trabalho incrível ao elevar a consciência da humanidade, o que eventualmente levará a uma sociedade baseada no amor e ao apagamento deste fogo. Você estará livre. Eu amo a todos infinita e incondicionalmente. Túnia para a Era da Luz.